Pessoal, eu estou voltando aqui com a live. Eu tive que encerrar a live porque, infelizmente, o professor Hermes Neri ele não estava conseguindo escutar o que eu estou falando. Então, eu vou aguardar. Já fiz contato com ele aqui, ele vai entrar na live novamente. E aí a gente vai tentar continuar o nosso bate-papo a respeito da defesa da vida contra o aborto, ok? Obrigado aí por ter voltado, Fernando. Prato literário. Minha querida Débora, professor Hermes já chegou, já vou ao convite. Vamos lá. Ok. Professor, está me escutando bem? Agora estou te escutando. Agora, aquela hora não estava te escutando. Não tem problema. É o seguinte, não teve muita fundamentação, na verdade não teve fundamentação nenhuma a determinação judicial, só veio a ordem sem fundamentação. Ah, mas o judiciário não pode fazer isso. Não pode. Ah, mas ele fez. Sim. Então, é assim que a coisa funciona, né? Eu entrei já com uma ação na justiça para derrubar isso daí, e depois eu peguei e falei contra essa ação terrível em plenário, para não ter dúvidas que eu estava agindo em razão da minha função enquanto representante do povo, né? E isso aí já tem o entendimento do STF que a rede social do parlamentar é uma extensão do trabalho dele, né? Mas infelizmente não foi assim que a coisa foi vista, então por isso eu fiz questão de reafirmar tudo em plenário. E o que eu gostaria? Eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas da live, falasse um pouco da sua história, porque eu tenho diversas perguntas para te fazer e eu quero sugar um pouco desse conhecimento, que eu sei que o senhor tem conhecimento demais para passar para a gente. Bom, eu sou coordenador nacional do Movimento Legislação em Vida, que foi fundado em 2005, na minha cidade, aqui pertinho de Minas, São Bento do Sapucaí. Eu resido aqui desde 2001, né? Vindo de São Paulo, apesar de ter nascido em Curitiba, mas fui estudar em São Paulo e fiz história, depois jornalismo, depois me especializei em bioética, justamente por conta de todas essas problemáticas, inclusive agora, por conta da pandemia, você veja que toda essa situação envolve a questões de bioética. E em 2005, no Congresso Nacional, aprovou-se, no Congresso Nacional, estava em discussão a Lei de Biossegurança. Era uma lei que misturava o uso de células-tronco embrionárias para fim de pesquisa científica com transgênicos. Então, mais outras coisas. Era um balaião de gato essa lei de biossegurança. E aí houve questionamento de muitos especialistas, intelectuais, cientistas, etc., lideranças, né, da sociedade, por o questionamento do uso de células embrionárias para fins de pesquisa científica, sendo que as células-tronco, que realmente tinham e têm efeito terapêutico, que realmente podem ser utilizadas para a regeneração de tecidos, são as células-tronco adultas. Essas sim, essas têm efeito comprovado terapêutico. As células-tronco embrionárias, além de se utilizar o embrião humano já fecundado, aí tem toda aquela discussão, não é porque o embrião humano já fecundado já é pessoa, já é ser humano, já é uma vida humana, que precisa ser respeitada, porque a vida humana tem que ser respeitada desde o início, desde o primeiro ponto, desde a concepção, porque a questão é o seguinte, se você não respeitar desde o primeiro instante, você não vai respeitar esta vida depois, em outras fases. É esse que é o X da questão. Se você ceifa a moralidade desse conceito, você se torna indiferente à vida, porque ela não vai ser respeitada no ventre materno, não vai ser respeitada na infância, não vai ser respeitada na juventude, não vai ser respeitada na velhice, não vai respeitar as pessoas que têm deficiências. E eu digo Principalmente. não é só deficiência física. Às vezes as pessoas têm vários tipos de deficiências. Por exemplo, um desempregado, por exemplo, está com uma deficiência econômica. Então, existem várias situações frágeis da vida que a pessoa é pessoa e deve ser querida, amada, respeitada, valorizada, protegida, promovida, defendida, etc.
Então, quando a gente defende a vida desde o primeiro instante, é porque a vida deve ser protegida por inteiro. Esse é um conceito bioético muito importante. A vida vale por inteiro, em todas as fases. Então, isso é uma coisa importante. Toda a vida humana importa. Toda a vida humana, seja lá qual for, a vida humana importa. Então, o que acontece? Quando a gente vai... Então, a discussão da pérolas troncos, naquele momento, gerou, lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, um debate sobre quando começa a vida humana. E aí vários professores participaram daquele debate, levaram os argumentos científicos, até então era unanimidade, que a vida humana começava desde a fecundação, etc. Mas houve, a partir de então, uma certa relativização do conceito do início da vida humana. Essa relativização veio desde os anos 60. Desde os anos 60 veio um crescente na classe médica a relativização da vida humana. E aí, o que aconteceu? Já naquele contexto da Lei de Biossegurança, surgiram, então, vários grupos pró-vida no Brasil, e o nosso grupo surgiu nesse contexto. E começou a haver nas dioceses do Brasil, né, porque no meu caso, como eu tenho formação, como eu sou católico, né, então eu tenho um engajamento muito forte, sempre tive na pastoral da comunicação, depois como catequista também, e depois na pastoral foram criadas na minha diocese Comissão Diocesana de Defesa da Vida, e depois no Brasil todo foram criadas Comissões Diocesana de Defesa da Vida, e nós, né, sugerimos a CNBB, né, que fosse feita uma campanha de fraternidade em defesa da vida, né, desde a concepção. E essa proposta foi acatada, foi aceita em 2008, e nós fizemos o primeiro Congresso Internacional em Defesa da Vida, que foi em Nova York, Aparecida, foi um sucesso, reuniu pessoas de vários países, foi um grande evento, e a partir daí a gente começou, então, a atuar no Congresso Nacional com o apoio da nossa Diocese de Taubaté, né, e com outras dioceses e outros grupos, para que as proposituras, os projetos de lei que iriam, né, a aprovação da legalização do aborto não tivessem êxito no Congresso Nacional. Então, começamos esse trabalho, que já vai fazer quase 20 anos que a gente está lá, e em 2008 tivemos uma importante vitória na Comissão de Seguridade Social e Família, fomos lá levar informações aos deputados federais, porque o nosso trabalho é de levar informação aos tomadores de decisão. Então, seja deputado, senador ou ministro. E a gente leva informação precisa, objetiva. Isso é muito importante. Levando informação aos deputados que estão tomando decisão, tivemos a grata felicidade no dia 7 de maio de 2008, houve a votação na Comissão de Seguridade Social e Família do PL 1135, que queria legalizar o aborto no Brasil, e lá na comissão nós procuramos um por um os deputados, eram 33 deputados naquela comissão, e deu 33-0. Então foi assim uma vitória estupenda, né? Foi 33-0 o voto pela vida. Então, esse é o nosso trabalho. De lá para cá, a gente conseguiu muitas outras vitórias, como, por exemplo, a retirada da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, que também foi um trabalho nosso com outros grupos, e tantas outras pautas conservadoras em defesa da vida. Nós tivemos um trabalho nesse de defesa da família, teve lá no Congresso Nacional tramitando o Estatuto das Famílias, que é uma coisa que não tem nada a ver com o Estatuto da Família. Então, você tem dois estatutos em tramitação: o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias. Então, a gente vem fazendo... Deixa eu adivinhar, esse das famílias está querendo dizer que existem outras formas de família além da tradicional. Exatamente. Além Loucura. da família, homem e mulher aberto à vida, aí toda uma permissividade a outras, entre aspas, famílias. E aí a gente, então, foi no Congresso Nacional, a gente foi constituída uma Frente Nacional em Defesa da Família, da família, né? E esse é o nosso trabalho, em defesa da vida, desde a concepção, em defesa da família e outras causas afins, né? E aí, Entendi. uma convergência em nível nacional de várias forças, que pela primeira vez teve uma virada, digamos assim, assumiu, então, em 2018, uma frente
foi um congresso bem mais conservador, naquele momento, em 2018, e depois de 12 ou 13 anos da gestão Lula-petista, e foi É mais difícil, né? nesses anos dos governos Lula-petista que essa agenda do aborto avançou, né? Cabe lembrar que o então ministro Humberto Costa, na época de 2005, nesse ano da Lei de Segurança, ele já havia feito uma norma técnica, né, no Ministério da Saúde, quando ele era ministro da Saúde, justamente para favorecer a prática do aborto na rede hospitalar pelo SUS, né, com dinheiro público, aproveitando-se dos casos de estupro para poder criar aquela situação de comoção e aí justificar o que eles chamam de, entre aspas, aborto legal, fecha aspas, porque não existe aborto legal. Não existe. O Código Penal é explícito em dizer que o aborto é crime, mas como existem essas situações de exceção previstas no Código Penal de não punibilidade, eles aproveitam essa situação para alargar as condições para que a legislação flexibilize, tá? Porque o que eles querem é chegar ao aborto como direito humano. Inclusive, agora, Sim. essa semana, no Parlamento Europeu, está em votação lá, o aborto como direito humano, que para eles, para os defensores do aborto, tá? É um direito humano, tá certo? Você matar, assassinar um ser humano indefeso, inocente no ventre materno. Então, quer dizer, na verdade, é todo um trabalho de conscientização, é todo um trabalho de levar informação para que a gente possa ter essa consciência, tá certo? Para que a gente possa ter revigorada essa consciência de que a vida ela vale por inteiro. Então, você veja, agora, no ano passado, o então ministro Pazuello fez uma outra norma técnica para revogar essa norma técnica do Humberto Costa, na época. Sim. Então, um outro ministro também, que o Saraiva Felipe, na época dele também. E aí deu um maior bafafá o ano passado, não, que as feministas chegaram, os abortistas, onde já se viu, pá, aquela coisa toda. Então, essa questão do aborto legal, essa expressão é um eufemismo. Sim. Para justificar o injustificável. E passa uma ideia equivocada, que seria a ideia de que o aborto é legalizado no Brasil, enquanto a gente sabe que não é. Tem uma frase, professor, que eu gosto muito, desculpa cortar o senhor, tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: se o nascituro, as razões, vou começar novamente, as razões que levam uma pessoa a abortar são irrelevantes. Se o nascituro, ele não é uma vida humana, nenhuma explicação é necessária. Se o nascituro ele é uma vida humana, nenhuma explicação é possível. Então, eu acredito muito nessa linha. E o que acontece? Eu tenho várias perguntas para fazer para o senhor a respeito dessa cartilha que foi postada aqui em Uberlândia, para que o senhor possa esclarecer para a gente algumas dúvidas, né? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o aborto é uma questão de saúde sexual e reprodutiva? Esse termo, saúde sexual e reprodutiva, também é um eufemismo, tá? Criado nas grandes conferências internacionais da ONU nos anos 90, tá certo? Para você entender a agenda do aborto, a questão do aborto é ponta do iceberg de toda uma agenda, tá certo? Da cultura da morte. E durante os anos 90, as conferências internacionais da ONU, principalmente Pequim, né, foram conferências que trouxeram toda essa agenda e utilizando esses termos, né, direitos sexuais e reprodutivos, tá certo? Colocando assim, o direito de escolha da mulher. E eu acho, você veja uma coisa interessante, aquela ideia, né, da mulher, quando ela diz assim, não, eu tenho o direito de escolher, só que o corpo que está dentro dela, e muitas vezes o corpo feminino, inclusive, né, de um nascituro feminino, muitas vezes é sacrificada por conta dessa escolha, né? Por isso que até o pessoal fala muito assim, quer dizer, as duas vidas importam, né? As duas vidas importam, a vida da mulher e a vida do bebê. Eu quero lembrar aqui que
você tem, nós temos aqui no Brasil várias entidades, várias associações que fazem um trabalho de acolhida das mulheres que ficam grávidas e, às vezes, nesse momento, por N razões, elas são abandonadas, ficam desassistidas e ficam, assim, numa situação de muita fragilidade. Então, nesse momento, quando elas têm a oportunidade de ter uma acolhida, um apoio, não só uma palavra amiga, mas suporte, inclusive, suporte financeiro, suporte de mantimentos, suporte inclusive, de ficar na casa, nas casas dessas associações. Muitas vezes, essas mulheres que, inicialmente, por desamparo, elas resolvem abortar, quando elas são acolhidas, são amparadas, durante até o 9º mês, elas mudam de ideia e acabam assumindo o filho, e mesmo em casos de estupro. Já tivemos casos de mulheres, em caso de estupro, que assumiu a criança, tá certo? E, inclusive, a gente, nessas casas, nessas associações, como a Associação Guadalupe, aqui em São José dos Campos, é um exemplo, ela pode doar a criança, ela pede para que ela não mate a criança, mas que ela doe a criança. Mas já há casos, porque houve essa acolhida, esse amparo, que elas acabam assumindo. Quantos casos na história... Eu acho muito interessante o tamanho da hipocrisia da esquerda. Por quê? As feministas falam que não se deve conversar com a mulher que está no momento de decidir se vai abortar ou não, porque essa decisão é uma decisão feminina. O homem não deve tentar interferir, porque esse não seria o seu local de fala. Isso é uma canalice, é uma hipocrisia sem tamanho, porque é o momento que a mulher está mais fragilizada, o momento que ela precisa de mais apoio, onde ela está repleta de dúvidas. O que eles querem? Apenas deixar ao lado dela um aborteiro, uma aborteira, que vai levá-la para um ambiente de morte, onde ele vai dizer o seguinte: não, tem como você resolver esse problema, né? Problema. E é só você matar seu filho que você resolve. Olha, a raiz do aborto é eugenista. A gente sabe disso. Lá na Europa, a população de pessoas com síndrome de Down caiu significativamente. Na Espanha, foi mais de 60% da população. Salvo engano, é 80%. Eu tenho que levantar esse dado, mas eu acho que é 80% da população de síndrome de Down não nasceu mais. Por quê? A pessoa, quando está grávida, sabe que a criança vai ter alguma deficiência, mata. A vida humana perde valor. É por isso que, nessa norma técnica que o Ministério da Saúde ela procurou revogar, mas depois gerou toda uma polêmica, aí voltaram atrás, aquela coisa toda, havia naquela norma técnica do ano passado, 2020, 2 pontos que eram muito importantes, quer dizer, a garantia de que as mães, né, pudessem ver o bebê no ultrassom, né? Então, isso era uma coisa muito interessante, porque quando você... Muito importante. Ver o que está fazendo. Quando ela vê o bebê no ventre materno, no seu ventre, quando ela vê pelo ultrassom o ser humano que está no seu ventre, olha, acho que é coisa de 99%, entendeu? Decide não abortar. É uma coisa assim impressionante na prática, como é muito importante. E outra coisa também, oferecer às mulheres todas as informações sobre os riscos do aborto, né? Elas não têm essas informações, e, inclusive, né, as consequências pós-aborto para a sua saúde física e psicológica, etc. Então, quer dizer, quando você oferece essas condições, a mulher realmente está fazendo a escolha pela vida. Porque quando você utiliza, como você referiu agora há pouco, nos tais direitos sexuais e reprodutivos, tá? Está imbuído aí uma mentalidade, né, de uma sexualidade desprovida de compromisso com a vida, tá certo? Desprovida de compromisso com a vida, e é isso que acaba gerando, né, essa situação que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, então, quando você tem uma formação em que a pessoa tem compromisso com a vida e pela família, né, acaba tendo realmente uma conscientização muito maior do sentido da vida, do valor da vida e tudo mais. Então, quer dizer, é muito interessante observar que essa pressão pela lei, pelo aborto, é também a mesma pressão que se faz para dissolver a instituição familiar, que é a primeira e principal de todas as instituições. Quer dizer, há uma guerra contra a vida e contra a família. Sim. Isso foi muito bem abordado numa encíclica do Papa João Paulo II, né?
Papa João Paulo II, canonizado pela Igreja, hoje São João Paulo II, que eu tive a graça de não só conhecê-lo pessoalmente, mas como receber a comunhão dele na Basílica de São Pedro em Roma, né? O Papa da Jornada, das Jornadas Mundiais da Juventude, polonês, etc. O Papa João Paulo II fez uma encíclica chamada Evangelium Vitae, que é uma encíclica maravilhosa, eu recomendo a todos. E naquela encíclica ele faz todo um diagnóstico, né, dessas forças econômicas, políticas, culturais, que agem numa guerra contra a vida. Ele utiliza a expressão conjura contra a vida, os mais fragilizados, os mais débeis, os mais, né, os mais vulneráveis da sociedade acabam sendo vitimados por uma lógica, né, de seleção natural, por uma lógica dessa, inclusive, de um novo tipo de eugenismo, né? Porque, é claro, porque e isso perpassa também isso, cabe lembrar que Margaret Sanger, que foi uma das grandes defensoras do aborto, aí no século XX era eugenista, né? Sim. Então, você veja, em meio a tudo isso, você tem uma guerra contra os fracos. Inclusive, há um outro livro do Edmund Black, que eu recomendo, chama-se A Guerra contra os Fracos, um trabalho fantástico que mostra realmente um pouco essa questão. Então, na Evangelium Vitae, nós temos não só um diagnóstico de que o Papa João Paulo II fala que a vida está sendo atacada nas pontas, né? Está sendo atacada no nascedouro, ali no ventre materno, aonde a vida humana deveria ser mais amada, mais acolhida, mais querida, mais protegida no ventre materno. Ali ela está sendo atacada, destruída e dizimada cruelmente, porque se você ver aquele filme, O Grito Silencioso, não sei se o vereador já teve o lugar de ver esse filme, O Grito Silencioso. Já vi, O Grito Silencioso, já vi. É uma coisa terrível. Você vê substâncias salinas sendo assim jogadas ali, a criança no ventre se dissolvendo e sofrendo e com dor, né? Manifestando a dor ali, quer dizer, triturada às vezes, esmagada, ossos quebrados, é uma coisa terrível, né? O que acontece no ambiente que ela deveria ser mais protegida que é o ventre materno, é ali que ela é dizimada cruelmente. No ambiente... É a pior tortura com o ser humano, os defensores que são contra a tortura do que matar um ser humano friamente no ventre materno. Então, ali onde ela devia ser mais protegida, ela é assassinada. E também, na outra ponta, na velhice, né? Então, porque na outra ponta você tem a questão da eutanásia, que ainda aqui no Brasil ainda não começou a ser discutida, mas os mesmos, os que querem o aborto também querem a eutanásia. Os que defendem o aborto... eles querem a morte, de todo jeito. São as duas pontas da vida que deveriam ser mais protegidas, a infância e a velhice, são essas duas pontas que estão sendo mais atacadas por essa que o Papa João Paulo II também se definiu como cultura da morte. Perfeitamente. Pessoal, assistam aí o Grito Silencioso que o professor Hermes acabou de falar. É realmente chocante. Se trata de um evento onde eles fizeram uma filmagem não, né? É modo de dizer. Colocaram ultrassom e ali eles conseguem ver a criança e como ela reage dentro do útero da mãe pouco antes de ser abortada. Então ali o aborteiro ele enfia instrumentos para tentar tirar a criança lá de dentro, e a criança dentro do útero, ela tenta fugir desesperadamente. Tem um momento que a boca dela se abre. E é por isso que o nome do documentário é O Grito Silencioso. Muitas pessoas que assistiram isso acabaram desistindo de praticar o aborto. O professor Hermes parece que não está conseguindo me escutar, não é, professor? Pois é, eu acabei não estou ouvindo o vereador, mas paciência, vamos prosseguir aí, porque senão a gente não pode... Perfeito, gente. Com certeza o professor já esclareceu bastante aqui para a gente. Numa oportunidade futura a gente vai tentar fazer uma nova live. Houve aqui uma segunda tentativa, mas infelizmente, por problemas técnicos de áudio, a gente não vai conseguir prosseguir. Eu agradeço a vocês que ficaram até aqui acompanhando a gente. Eu agradeço muito ao professor Hermes por ter participado. É uma pessoa que tem um grande conhecimento. Parabenizo a ele por esse trabalho tão sério que ele tem no Congresso Nacional, porque a gente sabe que a defesa da vida é algo essencial, é simplesmente algo
indispensável para o nosso tempo, porque o ataque principal que nós estamos sofrendo hoje é justamente em cima do valor da vida humana. Então, parabéns ao professor Hermes por essa luta que ele tem no Senado Federal. Obrigado a vocês que acompanharam a live. E numa próxima oportunidade, a gente vai tentar fazer uma outra live para tentar solucionar esse problema do som. Desculpa aí, pessoal. Tenham uma boa noite. Vereador, desculpe, eu não estou escutando novamente a sua voz. Então Tudo bem. Eu queria que alguém no comentário fizesse alguma... Pessoal, informe o professor que está encerrando a live, que eu estou agradecendo a participação dele. Aqui na nossa... Escreve aí no comentário, por favor. Novamente problema aqui do seu som, mas tudo bem, vamos prosseguir aqui. Eu queria que alguém pudesse escrever no comentário o que o vereador falou rapidamente para eu poder dar sequência aqui. Mas tudo bem. De qualquer forma, vamos lá. Eu vou prosseguir aqui. De qualquer forma, eu acho que é importante, né, o vereador aí na Câmara Municipal, no seu primeiro mandato, né, no seu primeiro mandato aí, já ter essa atuação. Eu quero lembrar aquilo que diz lá no Deuteronômio, escolhe, pois, a vida. Então, eu falava aqui, acabei de falar do Papa João Paulo II, existe uma coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa vida, em todos os campos, no campo pessoal, profissional, político, e eu tenho também uma visão positiva da política também. Você tem bons parlamentares, você tem pessoas comprometidas com a vida, tá? É preciso saber de que lado estamos. Então, isso é muito importante, de que lado estamos. E estar ao lado da vida é realmente um compromisso, né? É realmente um compromisso que não é fácil. É um trabalho árduo, um trabalho que há muitas hostilidades, há muitas perseguições, há um embate, há um conflito muito grande, mas é muito gratificante, tá? É muito gratificante. Pode ter certeza, o vereador, que essa sua opção da defesa da vida, ela tem o povo do teu lado. Porque o povo brasileiro, como eu disse, a maioria do povo brasileiro é pela vida. Agora, o que está acontecendo hoje, né? Hoje, por conta da pandemia, você está tendo vários grupos pró-aborto que estão buscando todos os meios, né? Com publicações, com cartilhas, agora mesmo com a telemedicina, tá certo? Querer justificar essa prática hedionda, esse holocausto silencioso, que é outra expressão que o Papa João Paulo II usa na Evangelho Vitae. E nós temos que ter a coragem, a lucidez e nos posicionarmos contra isso com firmeza, com convicção. Por isso que iniciei essa live perguntando para o vereador em qual embasamento dado, né, por esse questionamento jurídico feito da sua posição. É preciso que realmente é um embate, é uma luta, é um combate pela vida, o bom combate pela vida. Então, o vereador não pode fraquejar nisso. Pode ter certeza que do seu lado, do nosso lado, há muito, muito mais. Olha, eu quero sugerir aqui, por exemplo, muito mais argumentos convincentes. Esse livro aqui, por exemplo, aqui, ó, o Lexicon, é um livro que eu recomendo. Esse livro aqui foi publicado pelo Pontifício Conselho para a Família, o Lexicon. Tem vários verbetes jurídicos, inclusive, onde você tem, assim, muitos dados, muitos argumentos para a defesa da vida. Você tem aqui, ó, Dr. Ives Gandra, direito à vida, direito, né, fundamental à vida. Então, você tem uma vasta literatura que subsidia e fundamenta realmente aqueles que defendem a vida. Então, quer dizer, eu não... Olha, está dizendo que tem um léxico muito importante. Então, você vê, e ele trata nesse léxico aqui justamente aqueles termos ambíguos, né? Tipo, direitos sexuais reprodutivos, né? Aborto legal, termos ambíguos que são utilizados como propaganda, tá? Para confundir. E muitas vezes, conceitualmente, não é aquilo que se passa. Então, é muito importante que o vereador ele possa estar bem fundamentado, bem embasado, bem subsidiado, porque certamente o vereador vai ter todas as condições de fazer frente a esses questionamentos, inclusive jurídicos,
para fazer a defesa, se for necessário, porque não é só no Congresso Nacional, nós temos que fazer a defesa em nível local. Ainda começa pelo nível local, depois nível regional, nível nacional e até internacional. Nós temos esperança de que o direito à vida, desde a Constituição, ainda um dia em nível internacional, seja solenemente declarado e aceito, e não o que nós estamos vendo aí, como muitos que querem o aborto como direito humano. Quer dizer, como é que você pode defender o aborto como direito humano se o primeiro e o principal de todos os direitos humanos é o direito à vida? Então, é nesse sentido que eu reforço, né? Reforço o apoio a essa iniciativa e pode ficar tranquilo. Você está do lado certo, né? E essa é a causa, talvez assim, que deve mover o seu mandato, porque é a mais gratificante. Porque, veja bem, essa situação da matança dos inocentes, ela não é nova na história. Ela não é nova na história. Ela é antiquíssima. Só que agora nós temos, infelizmente, tecnologia, muita tecnologia, para tornar essa matança dos inocentes muito maior e muito mais cruel. Então, é contra isso que nós devemos, nós devemos combater, afirmar a vida, ter a coragem, a lucidez desse posicionamento, e com certeza é gratificante essa causa. Muito bom, muito bom. Professor, muito obrigado mais uma vez. O senhor tem muito conhecimento, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com o senhor. Estou encerrando a live por causa do problema de áudio. Um forte abraço. Ok. Sim, eu entendi. Eu quero agradecer muito a sua assessoria, né? André, o Jonatas, a gente teve mais contato. Eu quero dizer que o vereador está muito bem assessorado, né? A atenção que deram aí para viabilizar esses trabalhos todos, eu quero agradecer. E eu costumo fazer live mais no stream, né? Mais no YouTube. Eu uso pouco o Instagram, mas não tem problema. A gente vai, né? Ainda a gente vai se acostumando com essas novas tecnologias, mas continue firme, tá? Agradeço a oportunidade dessa partilha e parabenizo a sua equipe e fico à disposição. Ao que precisar aqui, o que estiver ao nosso alcance aqui para ajudar nessa atuação, pode contar conosco, com o nosso movimento e com tantos outros grupos em todo o Brasil que vem fazendo do Brasil um país de vanguarda na defesa da vida. Muito obrigado, vereador. Que Deus o abençoe e abençoe o seu mandato e a toda a sua. Amém. Fica com Deus.